Saudações rubro-negras, Vinícius Gaspar aqui. Esse vídeo é do formato dos mais tradicionais aqui no canal. Quem acompanha há mais tempo já sabe que aqui a gente não fala só das notícias do dia a dia, nem exclusivamente do campo e bola, do dentro de campo, de como o time está agindo. A gente fala também sobre como o Flamengo pode extrair o máximo do seu potencial, como o Flamengo pode se tornar uma máquina bem gerida para conquistar de alguma maneira, ou buscar pelo menos conquistar a hegemonia aí no futebol sul-americano. E no vídeo de hoje a gente vai falar de um erro crasso aí do Flamengo que atrapalha e muito o seu desenvolvimento. O Flamengo poderia ser hoje uma potência muito maior do que ele é. Eu falo isso várias vezes. Muita gente fala assim, essa diretoria é ruim no futebol, mas administrativamente ela é boa. Ao contrário disso, administrativamente ela é ok e poderia ser muito boa, de excelência. O Flamengo, se ela fosse, o Flamengo seria muito maior do que ele é até agora. Prova disso são as oportunidades que o Flamengo acaba perdendo, continua perdendo graças às escolhas e às decisões que vai tomando aí ao longo do percurso. O Darwin Núñez, essa semana foi concretizada a venda dele do Benfica para o Liverpool por algo mais de R$500 milhão. É isso mesmo? O Darwin Núñez, centroavante uruguaio, aqui do nosso ladinho, surgido no Peñarol, foi vendido agora do Benfica para o Liverpool por nada mais, nada menos do que mais do que R$500 milhão. Bom, e aí a gente não tem como salientar que o Flamengo, nos últimos 5, 10 anos, não fez uma venda sequer grande de um time, de um jogador sul-americano, um jogador importante, e mais do que isso, nem conseguiu muitas vezes usar no seu time principal jogadores aí dos países vizinhos. O Flamengo, que hoje é a maior potência do futebol sul-americano, com o maior potencial de compra de jogadores, com uma imagem mais consolidada de clube forte. Hoje, há pouco tempo, eu não lembro, até esqueci contra qual time foi, que o Gabigol dá uma camisa, dá uma chuteira para o menininho chora. Hoje o Flamengo vai jogar em qualquer país desse sul-americano, a cidade para, os clubes querem ver o Flamengo em campo, e o Flamengo não consegue exercer toda essa pressão, toda essa capacidade financeira para atrair os grandes jogadores aí do futebol sul-americano. Bom, outros exemplos aí, o Darwin Núñez, só para a gente enumerar bem a questão. O Darwin Núñez, ele está sendo vendido agora por mais de R$500 milhão. Então vamos trazer alguns números aqui para vocês entenderem como as escolhas do Flamengo acabam influenciando negativamente nessa situação aí de jovens jogadores sul-americanos no clube. Bom, o Darwin Núñez, ele foi comprado, o Almeria comprou o Darwin Núñez do Peñarol por apenas R$8 milhões. Por que apenas 8 milhões? É uma quantia significativa, é uma quantia de um grande jogador aqui no futebol brasileiro. Sim, essa foi uma escolha correta do Almeria. Ao invés de contratar um jogador já consolidado, que R$8 milhões é um bom jogador, mas nada espetacular, assim, não é um dos grandes craques europeus, o Almeria optou por trazer uma jovem promessa. Essa jovem promessa se consolidou e aí depois ele já vendeu para o Benfica por R$25 milhões. Aí você pensa, nossa, o Benfica fez um absurdo, contratar um centroavante jovem que poderia não vingar de repente no futebol português por R$25 milhões. Pasmem, agora ele está vendendo por mais que R$75 milhões. Então as escolhas do Flamengo nas janelas de contratação do Flamengo nas últimas temporadas têm mostrado uma política equivocada. O que o Flamengo tem feito? Tem buscado contratar jogadores experientes. Então, nos últimos mercados a gente viu o Flamengo trazer Felipe Luiz, Davi Luiz, Rafinha e por aí vai, Diego Ribas e assim por diante. Isso não tem problema nenhum nisso, não é ruim, mas se a política de contratação ficar focada exclusivamente em jogadores desse nível, jogadores que venham para, de alguma maneira, finalizar a sua carreira, o Flamengo pode perder grandes oportunidades de mercado de ir ali no Peñarol, ir na Argentina, nos times medianos e grandes da Argentina, e nos times equatorianos que sempre aparecem bons valores. Valores esses que estão sendo negociados com clubes pequenos da Europa. Então a gente vê um Almeria da segunda divisão da Espanha vir aqui contratar um jogador que hoje, alguns aninhos depois, é vendido por R$500 milhão. E não era um jogador que, esse aí
é uma aposta muito esquisita, uma dúvida muito grande. Não, era um atacante, um centroavante uruguaio que já tinha estreado bem com a camisa do Peñarol. Esse centroavante uruguaio de 1,87 m. Então olha os predicados do jogador. E esses jogadores não passam, vão direto, sendo vendidos direto para o Almeria, graças a uma política de contratação dos clubes europeus. Eu tenho certeza que o staff do jogador, o Darwin Núñez, é gerido pela Gestfoot, ia preferir naquele momento, ao invés de ser vendido para o Almeria, uma segunda divisão espanhola com pouca visibilidade, ia preferir jogar no maior clube da América hoje, que é o Flamengo. Com certeza, o Flamengo teria preferência nessa compra. Só que por uma escolha, por um padrão de contratação do clube, o clube nem chega a sondar essas possibilidades. A gente pode citar outros nomes. Há pouco tempo teve a entrevista falando que o Suárez foi oferecido ao Flamengo e o Andrade disse que ele não tinha capacidade técnica para jogar no clube carioca. Então a gente vê que essa é uma ideia que vai se formando no clube e que se alguém não pegar o papel que deveria ser do departamento de inteligência, de observação, de ramificação de busca por atletas, que é pegar e buscar esses jogadores com potencial futuro, jogadores que chegariam, contribuíam para o time nesse momento e que tivessem potencial de venda futura. Quer ver um outro exemplo? O Valverde foi vendido do Peñarol para o Real Madrid. E aí ele vai jogar no Real Madrid B, vai emprestado para o La Coruña, mas enfim, ele foi vendido por apenas 5 milhões de euros. Sabe qual é o valor de mercado hoje do Valverde? Valverde que dá o passe para o gol do Vinícius Júnior na final da Liga dos Campeões da Europa. 70 milhões de euros, valor apontado pelo Transfer Market. Então a gente consegue ver que aqui nos lados, aqui dos nossos vizinhos, a gente tem muitas possibilidades. Os clubes da Europa estão vindo, clubes pequenos e contratando jovens promessas e aí revendem caríssimo depois. Os clubes grandes vêm, emprestam, botam em time B, botam em time... Ou seja, a preferência seria do Flamengo se ele quisesse exercer, se a política de contratação do clube fosse essa, e mais, se o departamento de inteligência, que até bem pouco tempo era conduzido pelo Fabinho Soldado, se esse departamento de inteligência fizesse um bom papel de captação desses atletas, o Flamengo, além da sua base, que é de excelência, base que forma jogadores ano após ano, que vende, que sustenta praticamente esse orçamento bilionário do clube, o Flamengo ainda teria a possibilidade de contratação e revendas com lucro futura e mais do que isso, a utilização dentro do seu próprio time. Como a gente tem hoje, o nosso melhor jogador é um uruguaio e o Flamengo esquece de fazer isso, só fez essa contratação porque ela já estava aqui no Brasil. Eu tenho quase que convicção que se o Arrascaeta hoje estivesse jogando lá no Peñarol, o Flamengo não iria buscar essa contratação, ia preferir trazer algum veterano de fora ou algum outro jogador que é brasileiro, de sucesso, que já foi e voltou, caso que está sendo feito agora, por exemplo, com o Everton Cebolinha. Então o Flamengo tem que ficar atento ao mercado sul-americano e não só ficar atento, criar uma estrutura de observação desses jovens atletas e destinar parte do dinheiro para essas contratações. Não adianta, sem fazer grandes investimentos, você também não tem grandes lucros e o seu time dentro de campo sofre. O Flamengo precisa mudar a sua política de contratação, é urgente. A gente citou alguns casos aqui, como o Valverde e o Darwin Núñez, e o Arrascaeta, aqui no caso do Flamengo, mas existem vários e vários outros, e o clube precisa exercer a sua pressão, precisa exercer o seu tamanho, para não ficar dependendo de contratações de jogadores veteranos ou exclusivamente da formação da sua base, que logo são vendidos e aí o clube acaba sofrendo dentro de campo. Bom, esse foi o vídeo de agora, espero que vocês tenham gostado. Tem algum jogador sul-americano aí que está te chamando a atenção? Deixa aqui nos comentários para a gente ver. Tomara que essa política de contratação mude e que a gente saia dessa fase ruim aí que estamos vivendo. Bom, Mengo é paixão, valeu!